안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os adjetivos no idioma coreano. Bom, para quem não lembra, adjetivos são palavras que caracterizam substantivos, como, por exemplo, linda, bonito, grande, caro, barato, alto e assim por diante, certo? No idioma português, nós conseguimos alterar o adjetivo de acordo com o gênero ou o número do substantivo. Por exemplo, o adjetivo bonito, eu posso usar ele como bonita, bonitos ou bonitas, de acordo com o meu substantivo. No idioma coreano, nós não fazemos isso. Não tem essa diferenciação de gênero nem de número. Mas tem a diferenciação aí de tempo e também a diferenciação por formalidade. Porque os adjetivos coreanos, eles funcionam como se fossem verbos. Até por isso, muitos lugares chamam os adjetivos de verbos de descrição. Então, novamente, os adjetivos coreanos, eles podem terminar uma frase substituindo um verbo, eles podem ser conjugados passado, presente, futuro, e eles também vão ser sempre conjugados de acordo com a formalidade. Ou seja, eu mudo aí, eu conjugo de acordo com quem nós estamos falando e de acordo com a situação. Bom, então o que nós vamos falar hoje é uma estrutura de frase em que o adjetivo está presente e ele está com dois substantivos. A estrutura é a seguinte: substantivo 1 com a partícula de tópico 는, substantivo 2 com a partícula de sujeito 이가 e no final o adjetivo, certo? Porque uma frase vai ter que terminar em verbo, adjetivo ou ser. Quando isso acontece, o substantivo 2 é o sujeito do adjetivo. E o substantivo 2 combinado ao adjetivo forma uma característica ou alguma coisa, seja ele um pensamento, enfim, do substantivo 1, certo? Vamos ver exemplos. Primeiro exemplo. 아라는 키가 커요. 아라는 키가 커요. Vamos ver o que significa. 아라 é nome, certo? Meu nome. 키 significa altura e 커요 é do adjetivo 크다, que significa ser, estar grande. Então, que, a altura, é o sujeito de ser grande. Então, a altura é grande, certo? A altura ser grande é uma característica do substantivo 1, da pessoa ara, certo? Então, a ara tem a altura grande, ou seja, a ara é alta. É dessa forma que nós vamos interpretar. Outro exemplo. Agora, ao contrário. 아라는 키가 작아요. 아라는 키가 작아요. Que, novamente, é altura. 작아요 do adjetivo 작다, que significa ser, estar, pequeno ou pequena, certo? Não tem aí diferenciação de gênero. Novamente, substantivo 2, altura, que, do adjetivo 작아요. Então, a altura é pequena, certo? A altura ser pequena é uma coisa, é uma característica do substantivo 1, da pessoa ara, certo? Então, a ara tem a altura pequena, quer dizer que a ara é baixa de altura, certo? Bom, mas o que aconteceria se eu invertesse as partículas de tópico pela partícula de sujeito e ao contrário, a partícula de sujeito pela partícula de tópico? Vamos ver. 아라가 키는 커요. Nesse caso, eu destaco o substantivo 1, ou seja, eu destaco a pessoa ara, certo? Ara. E que eu uso a partícula de tópico diferenciando, limitando a palavra altura. Então, 아라가 키는 커요. Eu estou falando que a altura da ara é grande, mas de resto não é grande. A mão dela não é grande, o pé dela não é grande, o olho dela não é grande, mas a altura em si é grande, certo? Portanto, 아라가 키는 커요. Mesma coisa se fosse com outro adjetivo, ser pequeno. 아라가 키는 작아요. Então, a ara, a altura é pequena, mas de resto, ela não tem pequeno. A mão dela não é pequena, o pé dela não é pequena, o pé dela não é pequeno, o olho dela não é pequeno, e assim por diante, certo? Então, eu limito o substantivo 2 só naquilo, certo? E o que aconteceria se eu usasse a partícula de sujeito nos dois substantivos? 아라가 키가 커요. Nesse caso, eu destaco a pessoa ara, certo? Então, provavelmente, eu falaria algo do tipo, a ara
que tem a altura grande. Não são as outras pessoas. Não é Maria, não é Joãozinho, não é Pedrinho. É a Ara que tem a altura grande. A Ara que é alta, certo? Porque eu uso a partícula de sujeito para destacar. E se eu usasse outras partículas? Ara는 키도 커요. A partícula do é basicamente traduzida como também ou nem. Tem outras funções, mas ela é principalmente traduzida como também. Então, a Ara, a altura também é grande. Então, a Ara tem a mão grande, pé grande, enfim, outras coisas grande, e a altura também é grande, certo? Outro exemplo, Ara는 키만 커요. A partícula man é basicamente traduzida como somente, só. Então, a Ara, só a altura é grande. Então, a mão dela não é grande. Nada da Ara é grande. Somente a altura é grande, certo? Nós podemos também interpretar como a Ara só é alta. Vamos ver agora outros exemplos usando essa estrutura, com 2 substantivos e um adjetivo. Ara는 머리가 길어요. Ara는 머리가 길어요. Vamos ver. 머리 pode significar cabeça ou cabelo, e 길어요 é do adjetivo 길다, que significa ser ou estar longo, longa, certo? Então, aqui significa que a cabeça é longa ou que o cabelo é longo. Aqui eu entendo que o cabelo é longo, porque quando eu falo que a cabeça da pessoa é grande, é longa, geralmente eu falo que o formato da cabeça é longo, não que a cabeça é longa. Ou que o rosto é longo, não que a cabeça é longa, certo? Então, eu usaria outras palavras mais específicas, certo? Então, Ara는 머리가 길어요. A Ara tem o cabelo longo, certo? Ao contrário agora, o antônimo. Ara는 머리가 짧아요. Do adjetivo 짧다, que significa ser, estar, curto ou curta, tá? Então, 짧다, ser, estar, curto ou curta. Então, a Ara tem o cabelo curto, certo? Outro exemplo. Ara는 머리가 좋아요. Ara는 머리가 좋아요. 머리, novamente, cabeça ou cabelo. 좋아요 é do adjetivo 좋다, que significa ser ou estar bom ou boa, certo? Não tem diferenciação de gênero. Aqui, será que eu digo que a cabeça é boa ou que o cabelo é bom? Quando eu falo que o cabelo de uma pessoa é bom, por exemplo, é bem hidratado, nesse caso eu não uso a palavra 머리. Nesse caso eu uso outra palavra, 머릿결, que significa a textura do cabelo, certo? Então aqui, 머리가 좋아요, eu entendo que a cabeça é boa, não que o cabelo é bom. Mas o que significa cabeça ser boa? Isso quer dizer que a pessoa é esperta, certo? Então, cabeça boa, esperta. Então, Ara는 머리가 좋아요. A Ara é esperta. A Ara tem a cabeça boa, certo? E se fosse ao contrário? Ara는 머리가 나빠요. 나빠요 do adjetivo 나쁘다. Ser, estar, ruim. Então, cabeça ruim, eu entendo que a Ara não é esperta, certo? Outro exemplo. Agora eu troquei o nome. Agora o nome é 승윤. 승윤은 마음이 예뻐요. 승윤은 마음이 예뻐요. Vamos ver o que significa. 마음 significa coração, no sentido de alma. Uma pessoa tem um coração bom, certo? Então, é esse coração. Não é o coração o órgão do corpo e também não é o coração que a gente desenha, certo? Tem que ser o coração de uma alma boa. E 예뻐요 do adjetivo 예쁘다, que significa ser ou estar bonita ou bonito, certo? Então, 마음이 예뻐요. Coração é bonito. A alma é bonita. Quer dizer que a pessoa tem um coração bom, certo? 승윤은 마음이 예뻐요. 승윤 tem um coração bom, tem um coração bonito, certo? Outro exemplo. 승윤은 성격이 좋아요. Vamos ver o que significa. 성격 significa caráter, personalidade. E 좋아요 é daquele adjetivo que nós vimos agora há pouco, ser, estar, bom ou boa, certo? Então, caráter é bom, a personalidade é boa. Então, 승윤 tem caráter bom, tem uma personalidade boa, certo? Outro exemplo. Agora eu troquei novamente de nome. Dessa vez meu nome é 은지. O nome que eu escolhi é 은지.
은지는 집이 가까워요. 은지는 집이 가까워요. Vamos ver o que significa. 집 significa casa e 가까워요 é do adjetivo 가깝다, que significa ser, estar perto, ser, estar próximo. Então, a casa é próxima. A casa fica perto. 은지는 집이 가까워요. 은지 tem casa próxima. Isso quer dizer que 은지 mora perto, certo? Outro exemplo, agora ao contrário, o antônimo. 은지는 집이 멀어요. 집, como nós vimos, casa. 멀어요, do adjetivo 멀다. Ser, estar distante. 멀어요, 멀다. Ser, estar distante, longe. Então, a casa é distante. A casa fica longe. 은지는 집이 멀어요. 은지 tem a casa longe. Ou seja, 은지 mora longe, certo? Bom, em seguida eu vou mostrar para vocês duas frases que eu considero muito importante. Primeira frase, 저는 목이 말라요. 목 significa pescoço, garganta, e 말라요 é do verbo 마르다, secar. Só que juntos, a palavra garganta, pescoço, com 마르다 é usado como adjetivo, tá? Então, estar com sede, certo? Isso aí é um adjetivo. Então, 저는 목이 말라요 quer dizer que eu estou com sede, certo? A próxima frase que eu considero importante. 저는 배가 고파요. Vamos ver o que significa. 배 significa barriga e 고파요 é do adjetivo 고프다, que é um adjetivo muito específico, certo? E esse adjetivo a gente usa com a palavra 배, a palavra barriga, para dizer que eu estou com fome. O adjetivo 고프다 sozinho, ele não tem sentido, certo? Então, 저는 배가 고파요. Eu estou com fome, certo? Eu posso também juntar o substantivo 배 com o adjetivo 고파요 e formar 배고파요, 배고프다, certo? Que significa estar com fome. Tanto 저는 배가 고파요 quanto 저는 배고파요, ambos estão corretos e são sinônimos. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de revisar bastante, porque eu sei que não é fácil de entender. E também não esqueçam de me seguir e seguir a Cultive nas redes sociais. 안녕!